Boa noite, gente, tudo bem? Desculpa o atraso, hoje me atrasei, porque nós estamos num novo projeto aí, eu já vou explicar para vocês todas. A Cláudia acho que já está sabendo, porque a gente já conversou no trabalho, embora ela me deixou esse mês para voltar para a prefeitura, né, Claudinha? Então hoje eu vou iniciar o estudo do EOB, um pouquinho atrasada, mas eu vou fazer a prece e aí a gente vai comentar, fazer os comentários que eu quero contar para vocês as novidades da semana, que tem novidades, e aí a gente vai conversando, tá bom? Então, gente, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, que nós possamos elevar os nossos pensamentos para fazer uma vibração por toda a situação que o nosso país vem atravessando, que as pessoas possam estar sendo amparadas em suas fés, em suas crenças, em seu amor por Jesus, pelos bons espíritos. Que Jesus ampare a todos aqueles que estão isolados, as pessoas de idade, as pessoas que estão em grupo de risco, as pessoas que estão trabalhando nos hospitais. A todos, nosso imenso abraço e nosso desejo do fundo do coração que todos fiquem bem. E que nós possamos ter alguns minutos de estudo, mas que sejam proveitosos e que possamos estar em comunicação, estarmos conectados com amor e muita paz. Que assim seja. Então, pessoal, a novidade da semana que eu falei para vocês é o seguinte. A gente sabe que a situação dessa história de pandemia, ela tá deixando muita gente na rua, né? Alguns sem trabalho, outros com dificuldades financeiras. E esse pessoal que vive nas ruas, eles aumentaram consideravelmente. A gente sai à noite, a gente percebe algumas pessoas na rua, né? É só o sol se pôr, eles se espalham pelas calçadas, eles estão por aí. E eles estão também com sérias dificuldades. E aí nós tivemos uma ideia de fazermos um grupo de no máximo 3 casais de amigos e nós vamos fazer uma manhã à noite, nós vamos fazer um risoto aqui na minha casa mesmo, que eu tenho uma garagem, um espaço aqui que não entra dentro de casa e protegendo também a minha mãe, né, que tem 84 anos. A gente vai cozinhar um risotinho, vamos embalar adequadamente e nós vamos sair a campo à noite para distribuir essa comida para essas pessoas de rua. Alguns amigos colaboraram, a Cláudia foi uma delas, né, que nos ajudou essa semana. E nós vamos fazer esse teste aí para ver como é que tá essa situação, até para ver a realidade deles na rua. E aí a gente pretende continuar com isso depois. Né? Eu não divulguei, porque não é uma iniciativa que a gente está fazendo em nome do Centro Espírita, porque nós estamos fazendo um piloto, na verdade, amanhã para ver como é que essa situação vai se desenrolar, né? E qual a necessidade deles na rua, ver se não tem outros grupos também atendendo, outras instituições religiosas. Mas a gente vai tentar dar uma chegada na rua para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar esses nossos irmãos. E em função disso, me atrasei um pouquinho hoje, porque a gente precisou pegar umas panelas emprestadas na casa espírita, outros preparativos que eu precisei buscar, enfim, né? Então eu atrasei um pouquinho hoje o nosso estudo do horário programado, mas a gente tá aqui gravando a live, depois eu vou disponibilizar no YouTube e a gente pode daí estar conversando e vocês podem ver depois no momento que vocês tiverem disponibilidade, tá bom? Eu incluí a nossa amiga Paula no grupo do EOB, tá? A Paula que estuda com a Helena, ela tá finalizando o ESG. Eu já tinha convidado ela para participar na sexta-feira, e acabou que
Com essa confusão aí, a gente acabou não se falando mais. Ela também tem os afazeres dela, enfim. Mas aí essa semana a gente conversou, eu mandei para ela as lives e tentei colocá-la no grupo. Vamos ver se ela vai permanecer com a gente depois que a gente retornar para as aulas presenciais, tá bom? Mas seja bem-vinda, Paula. Legal que tu tá participando com a gente, tá bom? Espero que tu goste. Nós estamos bem no início do livro, então se tu ler um pouquinho o livro que é o Espiritismo, tu já vai entender. Nós não nos prendemos muito na questão da biografia de Kardec, que tem no início de algumas edições mais novas, porque nem todas as edições estão atualizadas, né? Mas as mais antigas não têm a biografia de Kardec. Então a gente começou nos diálogos mesmo. São diálogos que Kardec faz com algumas pessoas e algumas tem umas publicações lá na da Revista Espírita, que eu até mandei os links, mandei os materiais aí para vocês. Quem precisar de material, depois a gente vai estar disponibilizando esse material. Se alguém perdeu, ou não leu, ou não viu, ou não recebeu, é só me falar o que está faltando que a gente manda, tá bom? E hoje eu vou começar a comentar sobre o diálogo de Kardec com o padre, né? Ontem eu mandei lá no grupo algumas partes desse diálogo que eu achei fantásticas no início ali da conversa deles. E dessa vez, né, diferentemente do que foi com o cético, que eu achei que Kardec foi bem paciente, explicou bem certinho, né, que foi o último que a gente estudou. O cético, ele foi paciente, explicou, mas também não fez assim, deixou ele curioso, né? Quando ele perguntou se ele podia entrar na Sociedade de Estudos Espíritas, Kardec a princípio disse que não, porque ele não acreditava, então para que ele fizesse parte dos estudos, em primeiro lugar ele tinha que acreditar, então primeiro ele tinha que ler, se instruir, podia até assistir algumas sessões, mas sem fazer comentários ou questionamentos, só como observador, e permitiu que ele assistisse, mas, né, se ele questionasse ou levantasse qualquer dúvida ou atrapalhasse os estudos de alguma forma, ele ia ser convidado a se retirar. Gostei muito da postura de Kardec, né? Ele não fez assim, um trabalho de convencimento, ou de propaganda, ou de tentar forçar a pessoa a acreditar no espiritismo. Não, ele deixou ele à vontade, mandou ele estudar, né? Quanto ao crítico, Kardec foi mais incisivo, né? E não amoleceu, explicou, deixou ele assim, botou ele no lugar dele como crítico, né? Porque ele, como crítico, ele já estava se auto-intitulando um grande conhecedor do espiritismo, sem nem nunca ter assistido uma comunicação espiritual, né? E aí ele botou o cara no lugar dele, assim, né? Eu achei assim aquilo fantástico. E agora nessa terceira parte, nessa terceira aula, que nós já estamos entrando na terceira, né? E Kardec então está conversando com o padre. E eu também achei bem interessante esse diálogo, porque já no início, Kardec, com todo respeito ao padre, né, sem lhe faltar com o respeito, já foi dando as letras, né, as tintas, como se diz. Foi colocando ele no lugar dele. Então, o padre chegou e pediu se podia dirigir algumas perguntas, né? E ali, bem já no começo, Kardec já disse, com todo o prazer, reverendo. Mas antes de responder a elas, julgo conveniente dar-vos a conhecer o terreno em que devo colocar-me perante vós. Antes de tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias. Se desejardes conhecê-las minuciosamente, encontrá-las-ei nos livros em que estão expostas. Nelas podereis estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. Mas, né, Kardec já deixou bem claro, não venha com perguntas para combater ou
tentar destruir um trabalho que já está em andamento, né? Foi bem incisivo, assim, achei bem interessante e já apresentou as obras para que ele lesse e depois discutisse. Mas enfim, ele foi respondendo as perguntas do padre, inclusive pontuando os casos de preconceito da Igreja Católica em relação àqueles que estavam estudando o Espiritismo. Senti ali na fala dele até uma certa, né, uma certa tristeza por tudo aquilo que estava acontecendo lá, né, que os padres, em função de que a doutrina espírita defendia a reencarnação, eles já estavam colocando as pessoas contra o espiritismo de uma maneira bem perigosa, bem grave, né? E com uma espécie assim de um medo que a doutrina espírita viesse contra a igreja, né? E inclusive o Kardec vai colocando os pontos específicos ali naquele diálogo em que ele compara a doutrina dos espíritos com o catolicismo, né? Dizendo no que a doutrina espírita combate a igreja, se a igreja ensina isso, o espiritismo reforça isso. E outra parte que eu achei interessante, né? Que até publiquei lá, mandei no grupo, vocês podem ver as imagens lá que eu mandei, alguns recortes, né? Dessa primeira parte. E aí ele fala ali também da questão da doutrina espírita corroborar com aquilo que a igreja fala, que Deus é um Deus único, que Deus é bom, justo, que é o amor, que as pessoas têm que fazer o bem, que as pessoas que vivem no bem estão em paz com Deus, né? As pessoas que praticam o amor ao próximo estão em paz com Deus. Então, Kardec vai construindo um diálogo com o padre e pontuando ao padre os pontos em que a doutrina espírita e a doutrina espírita e o catolicismo se igualam nas suas falas, nos seus princípios, né? E ele vai pontuando isso com brilhantismo, né, na fala. E até ali tem uma parte que eu não mandei lá para vocês, mas ele fala sobre uma... Ele fala ali sobre uma citação de que a doutrina espírita não é religião. Ele especifica ali que a doutrina espírita não é religião. E aqui, deixa eu ver onde é que tá. Esqueci de marcar, né? Por que a gente não marca as coisas quando a gente lê? Eu achei aquilo bem interessante. Eu disse, eu vou até anotar. Que ele fala que o princípio da doutrina espírita é a ciência. E ele fala isso deixando bem claro que o objetivo da doutrina espírita é ser ciência e não religião. Mas, como eu já falei isso na primeira live, Kardec tem esse cuidado de não autoproclamar de cara a doutrina espírita como uma religião, até mesmo em função da igreja e todo o combate que se sofria naquela época em função de estar mexendo com os espíritos, né? Que na verdade não foi nós que mexemos com os espíritos, foi os espíritos que vieram e começaram a se comunicar e dar voz a tudo aquilo que eles tinham que trazer para nós quanto conhecimento. Mas eu vou achar esse pedacinho lá que eu recortei e eu não achei a edição que até cita pela
a editora cita o livro que eu li, na parte que eu li, tem uma citação. E ele cita ali Revista Reformador de 1949. Eu acho que é um artigo que fala sobre o assunto da religião e o espiritismo. E eu vou achar esse recorte e depois vou mandar no grupo. Mas enfim, a live de hoje, o que eu gostaria de comentar com vocês hoje é referente a esse início desse diálogo de Kardec com o padre. E eu fui mais ou menos até ali a página aqui até a página 74, 75, né? 74. Então, até aqui a página 74, que eu fui lendo e pontuando algumas coisas, que eu hoje vou falar com vocês, tá? Mas assim, por recomendação pessoal da federação que está nos orientando nessa questão dos vídeos e das lives, eu não vou deixar essa live tão comprida. Não vou fazer com que ela fique lá com meia hora, 50 minutos, como tem sido as palestras ou coisas assim. Para os estudos, a partir dessa semana, eu vou adotar o seguinte método. Eu vou ir lendo e vou pontuando e vou mandando vídeos para vocês. Vou seguir a orientação que nós recebemos de fazer vídeos mais curtos. Por quê? Nós sabemos que nós não temos paciência de ver vídeo, né? Eu sou uma que manda um vídeo para mim e eu não consigo assistir. Só assisto quando é de estudo, alguma coisa que eu estou envolvida, né? Então, os estudos que eu recebo da FEC, os estudos que eu recebo de outros grupos que eu participo, enfim, esses eu assisto. Mas assim, videozinho, áudio, eu não tenho paciência. Passou dos 15 segundos, eu não tenho paciência. Então, eu vou tentar fazer dessa mesma forma com vocês. A partir de hoje, eu vou tentar publicar pelo menos um dia sim, um dia não, um comentário, uma live, um videozinho, alguma coisa assim, tá bom? A prece e uma conversa mais íntima a gente pode ter daí nos dias do nosso encontro, que seria presencial, né? No caso, hoje, sexta-feira, dia 17 de abril. Então, na próxima sexta-feira, nós não vamos ter o encontro, nós vamos ter na outra, tá? Daqui 15 dias eu vou estar disponível para vocês. Se vocês quiserem me chamar online, a gente conversa online, mas para que vocês não percam interesse no estudo, para que vocês acompanhem nesse período que a gente está em afastamento social, eu vou gravar lives diárias com menos tempo, tá? Para que a gente possa manter esse contato. E aí vocês vão me mandando os comentários, as conversas, a gente vai se falando. Beleza, pessoal? Então, tô com muita saudade de vocês. Vocês não imaginam como eu descobri que eu não estou preparada para desencarnar, porque eu sinto muita falta das pessoas. Uma coisa é tu não ver as pessoas e tu saber que elas estão lá, né? E que tu pode vê-las quando quiser, mas agora a gente não pode se ver fisicamente. Hoje eu fui na casa espírita lá para pegar as panelas emprestadas que a gente pediu pro Jefferson, né? Daí encontrei o Jefferson. Ai, meu Deus, que saudade, que me deu vontade de abraçar, de ver vocês, de todos, né? Mas a gente não pode. Então, por enquanto, a gente vai manter essa recomendação, tá bom? Um beijo para vocês. A Claudinha que me deixou, me abandonou, tá de férias agora, né, Cacau? E depois ela vai voltar para a prefeitura, mas vai ficar no meu coração para sempre, tá? Pelo menos eu te vi, agora eu não posso nem te ver. Tá bom? Beijo, a gente vai se falando.
Um bom final de semana para vocês. Desejem-nos sorte. Amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos estar na rua para distribuir esse alimento. Peço para vocês que façam preces, que nos enviem bons pensamentos, boas vibrações e que nesse alimento que a gente vai dar fisicamente tenha o nosso amor e o amor que nós temos por todas as pessoas que frequentam Allan Kardec. Tá bom? Um beijo para vocês, bom final de semana. Tchau!